Olá, terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos agora para a nossa segunda aula sobre este assunto maravilhoso, a Primeira Guerra Mundial. De cara, já trago para vocês essa imagem aí. Olha só a imagem da metralhadora. Foi a grande protagonista da Primeira Guerra Mundial, porque até então nunca se tinha utilizado em um conflito bélico um poder bélico tão potente como era e como ainda é, né? A metralhadora. A metralhadora revolucionou as táticas militares dos conflitos militares. Por quê? Porque simplesmente você não consegue ir de peito aberto contra o seu inimigo. Se o cara tá com a metralhadora, meu amigo, sai de perto. Você tem que ir literalmente para debaixo do chão para tentar se proteger dos tiros que são mortais, mortíferos. Ela matava com muita facilidade, não é? Nem precisa dizer o porquê. Você vê também uma pessoa encapuzada, por quê? Porque os conflitos militares também eram marcados pela presença de gases venenosos. Pioneiramente, a Primeira Guerra Mundial trouxe muitas inovações militares. Isso acontece principalmente porque antes de 1914, como nós já vimos na aula passada, nós vamos ter um momento chamado de paz armada. Desde a unificação da Alemanha em 1871, galera, até o início da guerra, em 1914, nós vamos ter as principais potências europeias lançando-se naquilo que a gente viu na aula passada como corrida armamentista. Foi desenfreada essa corrida, onde nós vamos ter a adoção nessas nações do serviço militar obrigatório. Essas nações vão passar a fabricar armamentos e munições em quantidades cada vez maiores. Por tudo isso, o período de paz que antecedeu a Primeira Guerra ficou também conhecido como que? Paz armada. Quero falar com vocês sobre o estopim da guerra. O que é o estopim? É aquela fagulha que vai explodir o barril de pólvora que já estava montado. Em 1914, gente, nós vamos ter o trono do Império Austro-Húngaro ocupado por Francisco José, que tinha 85 anos e já estava com a saúde abalada. O seu herdeiro era o arquiduque Francisco Ferdinando, que planejava transformar o Império Austro-Húngaro em uma monarquia dual, em uma monarquia tríplice, ou seja, ele queria transformar o Império Austro-Húngaro em Império Austro-Húngaro-Eslavo, acoplando ainda mais territórios ao seu império. Isso ameaçava a independência da Sérvia e contrariava os anseios nacionalistas eslavos de se libertarem do domínio austro-húngaro. É por isso que no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, que vão estar visitando a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, vão ser assassinados a tiros por militantes da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia, como a gente vê aí nas imagens. Era o que faltava para o início da guerra, gente. O Império Austro-Húngaro acusou o governo sérvio de ser o mandante do crime e exatamente um mês depois do atentado declarou guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. Rapidamente o sistema de alianças entrou em funcionamento. Em 7 dias, as principais potências estavam em guerra. O belicismo tomou conta da Europa, não é? Uma política voltada para a guerra e o armamentismo. A maioria dos políticos, jornalistas e militares das principais potências desejava a guerra e dizia que ela seria curta. É por isso que a gente vê nessa imagem aqui os soldados felizes, sorrindo, alegres, tirando uma foto ali, fazendo aquela selfie gostosa antes do conflito bélico. A gente vai perceber que isso não vai ser a realidade, não vai ser curta. A guerra vai durar 4 anos. Milhões e milhões de soldados vão ser mortos. Somente soldados, professor? Não, civis também. Tá? 28 de julho, só recapitulando, nós vamos ter o início do conflito, não é? A Áustria declarando guerra à Sérvia. A Áustria declarando guerra à Sérvia, entra em cena quem? A Rússia. A Rússia vai dizer o quê? Ah, não bate na minha Sérvia não, a Sérvia é minha protegida. Então eu declaro guerra à Áustria. 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia, porque vai dizer o quê? Ah, não bate no Império Austro-Húngaro, que eu protejo o Império Austro-Húngaro. Aí a Alemanha vai declarar guerra à França, a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. Tá feito o conflito, pessoal, tá armado o cenário para a guerra. Vamos falar rapidamente aqui das fases da guerra, não é? As estratégias
estratégias e as operações na frente ocidental, ou seja, indo em direção ali à França da guerra de 1914 e 1918, pode ser dividida em três fases, tá? Que é o que vai caracterizar a Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é a Guerra de Movimento, caracterizada por um intenso movimento de tropas que durou de agosto a novembro de 1914. Foi muito rapidinho. Começou com a aplicação do Plano Schlieffen, que previa a invasão da França por duas alas do exército alemão que atuariam como uma gigantesca pinça de 600 quilômetros de raio, coagindo assim as tropas francesas. O Plano Schlieffen falhou. Falhou por quê? Porque o povo belga resistiu à invasão alemã. Primeiramente por isso. Segundo, porque os ingleses auxiliaram os franceses e juntos detiveram os alemães na primeira batalha do Marne, em setembro de 1914. A partir de então, a guerra estacionou. Tinha fim o sonho de uma guerra curta e iniciava-se o pesadelo da luta nas trincheiras. Gente, com a metralhadora não tem como fazer guerra de movimento. Você não tem como se movimentar rapidamente. Com a metralhadora, eles vão ter que cavar trincheiras. O que eram essas trincheiras? Eram buracos na terra, literalmente, tá? Isso a gente já viu muito em filmes e aqui nessa fotografia a gente vê um pouco desse cenário também. Aí nós vamos ter o início da Guerra de Trincheiras, uma fase em que os exércitos da França e da Inglaterra de um lado e da Alemanha do outro vão cavar 640 quilômetros de trincheiras, protegidas por cercas de arame farpado, desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Com o corpo enfiado na terra, os soldados usavam granadas de mão e metralhadoras para minar as forças adversárias. Os ganhos eram medidos em quilômetros. Em 1915, gente, só para a gente ter um exemplo, os franceses eles conquistaram o avanço de apenas 5 quilômetros sobre os alemães. E isto lhe custou 1 milhão de vidas. Olha só, gente, que absurdo. 1 milhão de vidas para conquistar 5 quilômetros. Isso na frente ocidental. Na frente oriental, o exército alemão, já só a Alemanha caçando conversa com todo mundo, obtinha vitórias consecutivas contra um exército russo precariamente armado. Os alemães tinham bons estrategistas, tropas bem treinadas e um serviço eficiente de escuta telefônica que interceptava mensagens transmitidas pelos russos sem codificação. Mas na Ásia, diante dos japoneses, e na África, diante dos anglo-franceses, a Alemanha perdia batalhas e com elas várias de suas colônias naqueles continentes. Enquanto milhões de jovens morriam nos campos de batalha, novos países engajavam-se no conflito, tá? A Itália, Romênia e Grécia entraram ao lado da Tríplice Entente. A Bulgária e o Império Turco Otomano ao lado das potências centrais. Conforme o conflito foi se alastrando, novas armas como gás venenosos, lança-chamas, metralhadora, o tanque, poderosa invenção inglesa, o submarino e o avião fizeram sua estreia na Primeira Guerra. Vamos falar aqui dos passos finais do conflito. Os passos finais do conflito não é lá por volta de 1917, 1918, senão principalmente com a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia do conflito. Os Estados Unidos vão entrar na guerra em abril de 1917, motivados por um conjunto de fatores. A decisão alemã de adotar a guerra submarina, ameaçando as exportações estadunidenses, que, diga-se de passagem, davam muito lucro para os Estados Unidos, o torpedeamento pelos alemães do navio estadunidense Lusitânia, não é? E a ajuda que a Alemanha ofereceu ao México em caso de guerra contra os Estados Unidos. Ou seja, a Alemanha estava caçando conversa geral, até que os Estados Unidos caçou conversa, e os Estados Unidos revidou. O Brasil, interessante destacar, vai ser o maior parceiro comercial dos Estados Unidos naquele tempo. E também vão ter navios torpedeados pelos alemães. Por isso que em outubro de 1917 vai declarar guerra ao Império Alemão. O governo brasileiro contribuiu com o esforço de guerra, enviando para as frentes de batalha 2 cruzadores, 5 contratorpedeiros, um navio auxiliar, um rebocador e 86 médicos, aviadores que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses e oficiais que integraram o exército francês na frente ocidental. Essa foi a participação brasileira, tá?
Enquanto isso, triunfava na Rússia a Revolução Socialista, liderada por Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin. Lá na Rússia estava acontecendo isso. Ciente dos enormes prejuízos que a guerra causara ao seu país, porque a guerra causou imensos prejuízos aos países europeus, tá? O governo revolucionário russo assinou com a diplomacia alemã um tratado de paz em separado. Que tratado foi esse? O Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, na qual a Rússia saía da guerra. E aí, pessoal, nós vamos ter uma segunda guerra de movimento. Com os russos fora da guerra, os alemães vão deslocar suas tropas para a frente ocidental e lançando uma poderosa ofensiva com apoio da aviação e da artilharia pesada, recomeçando assim a guerra de movimento. Os países da Entente reagiram unificando suas forças e avançaram sobre os alemães, vencendo-os na Segunda Batalha do Marne. O passo seguinte seria a invasão do território alemão. É nesse tempo que a gente vai ter uma crise econômica fortíssima na Alemanha, até que o governo alemão vai assinar o Armistício de Copenhague, que punha fim à guerra, ou seja, os alemães acabaram tendo que se render e não mais querer a guerra, porque não tinha mais condições, tá? Aqui a gente vê a imagem do que foi essa extensão das guerras de trincheira, gente. Desde o Mar do Norte até a Suíça, 640 quilômetros, praticamente todo o território fronteiriço da França a leste, tá bom, gente? Veja só aí na imagem, as trincheiras, 640 quilômetros. Aqui a gente vê uma fotografia de uma imagem da época do que foi a Guerra de Trincheiras. Eles tentavam sair e invadir um ataque rápido para conquistar a trincheira inimiga. Você vê isso muito em filmes, tá? A guerra, pessoal, foi uma guerra total, tá, gente? Esse conceito ele tem que ser aplicado, porque havia uma indústria da guerra. Civis e militares estavam envolvidos na guerra. Foi a primeira vez que nós vamos ter civis sendo atacados pelos militares em uma guerra, tá? Novas tecnologias como gases venenosos, tanque, avião, submarinos, como eu já falei, vão ser inaugurados na Primeira Guerra Mundial. Vai ter um saldo aí de milhões e milhões de mortos a Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula a gente vai terminar esse assunto. Eu espero que vocês estudem bastante e até lá!